Nós estamos estudando o livro de Tiago já há algum tempo na nossa comunidade e nós estamos descobrindo que ter alegria nas provações é um ensinamento muito importante desse autor. O que nós estamos aprendendo de uma maneira geral é que existem dificuldades na vida. Para usar a analogia do Eduardo, existe calor o tempo inteiro. Nós estamos sofrendo pressões de fora, nós estamos enfrentando dilemas da vida, nós estamos enfrentando as nossas tentações internas, mas em todos esses momentos, aquilo que acontece fora de nós, fora de casa, fora da igreja, revela algo que está dentro de nós. Quando nós lutamos com as nossas tentações, nós lutamos com aquilo que acontece do lado de fora, mas revelamos aquilo que está do lado de dentro. Quando as provações chegam e nós somos confrontados por elas, não são, na verdade, as tentações ou as provações que são perigosas, mas aquilo que nasce em nós a partir dessas tentações. E quando nós entendemos que o modo que Deus usa para construir o nosso caráter são as dificuldades externas que revelam o nosso coração para que ele possa ser tratado, nós encontramos alegria. A alegria não está no fato de que a tentação existe, a alegria não está no fato de que a provação existe, a alegria está no fato de que Deus usa as circunstâncias dessa vida para fazer com que o nosso caráter seja cada dia mais parecido com o de Cristo Jesus. E isso acontece nas nossas vidas como indivíduos. Nós, como indivíduos, estamos enfrentando isso. Nós temos os nossos dilemas pessoais, as nossas batalhas, as nossas lutas, mas isso também acontece como comunidade. E no último domingo nós iniciamos uma sessão dessa carta em que Tiago começa a falar com a comunidade. Existia algum tipo de problema naquela comunidade, alguns tipos de problemas naquela comunidade que faziam com que aquela comunidade sofresse com o problema da divisão. Nós vimos que a natureza da divisão naquela comunidade era causada por diferenças sociais. Os irmãos ricos e os irmãos pobres do capítulo 1 estão vivendo um cristianismo sectário. Eles estão dividindo e favorecendo uns aos outros. E no capítulo 1, no capítulo 2, que nós estudamos na semana passada, se você voltar para a proposta de Tiago, você vai perceber que o trecho que nós estudamos lida basicamente com 2 pontos do argumento dele. Ele quer dizer, existe um fundamento teológico principal. Eles viviam a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor, o glorioso, de maneira parcial. Eles criavam diferença entre as pessoas. E esse é o princípio, esse é o fundamento que ele usa aqui. Mas para explicar o seu fundamento, ele vai ilustrar com um problema que provavelmente era hipotético, era um exagero, um cenário onde as pessoas favorecem com muita alegria alguém rico e desprezam alguém o pobre e colocam ele de escanteio naquele lugar. Mas o ponto é que Tiago começa a fazer perguntas para a comunidade. Quando vocês fazem isso e favorecem um em detrimento do outro, vocês não estão se tornando juízes de pensamentos maldosos? Não são vocês que têm feito divisões, não são vocês que têm destruído a unidade da igreja quando fazem isso? E para todas as perguntas que Tiago faz, a resposta é sim, somos nós. E com Tiago nós aprendemos que o principal problema da igreja dividida é o cristão que cria divisão. O pior problema da divisão na igreja sou eu e você. Somos nós que criamos barreiras que Cristo Jesus já derrubou. Somos nós que criamos critérios de relacionamento que Jesus não nos ensinou. Somos nós que colocamos o Evangelho de Cristo Jesus em segundo lugar e, ao invés de nos identificarmos como pecadores redimidos e resgatados, onde todos somos iguais aqui, nós preferimos dividir por preferências sociais, por preferências ideológicas, por perspectivas de vida. E essas divisões são uma contradição do Evangelho. Essas divisões, elas funcionam de uma maneira antagônica ao ensino de Cristo Jesus. É por isso que Tiago fala, vocês não vivam a fé de Cristo Jesus com parcialidade. Não dá, é incompatível. A fé e o ensino de Cristo Jesus não nos permitem, não nos dão essa possibilidade. Mas o argumento de Tiago era um pouco extenso demais para uma mensagem só. Ele tem um último elemento que ele quer adicionar na sua explicação desse problema básico entre fé e o comportamento. E ele vai dizer que existe uma solução
Existe um modo de tratar essa desconexão entre aquilo que nós professamos, a nossa fé em Cristo Jesus, e como nós nos comportamos como comunidade de Cristo. Quando nós afirmamos a unidade da igreja em Cristo Jesus e a sua centralidade, mas nós não vivemos isso na nossa comunhão e nos nossos relacionamentos dentro da comunidade. Existe uma solução para isso. E na mensagem de hoje nós vamos voltar aos versículos 8 a 13 do capítulo 2 de Tiago, para entendermos o que ele quer dizer, mas observa como que ele vai começar. Ele vai dizer o seguinte: se vocês de fato obedecerem. Tiago já tinha apresentado para nós a importância da Escritura. Ele já tinha dito para nós que a Escritura ela era o fundamento da nossa vida. Nós não poderíamos ser simplesmente ouvintes, nós tínhamos que ser praticantes. E depois de apresentar o princípio de ouvir e praticar, ele vai dizer: se vocês de fato estivessem obedecendo essa Escritura, se vocês de fato estivessem prestando atenção. Mas observe como é que ele a apresenta. Ele diz: se vocês de fato estivessem obedecendo a lei do reino que é de acordo com a Escritura. Ele está falando de uma lei real que está de acordo com aquilo que a Escritura ensina, mas ele não diz que a lei está dentro da Escritura, embora seja concordante com a Escritura. E ele diz que essa lei real que está de acordo com a Escritura, ela diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. E se nós fizermos isso, nós estaremos agindo corretamente. O que é que Tiago tem em mente quando ele diz a respeito de uma lei que é real, que está de acordo com a Escritura e que nós encontramos na Escritura? De fato, ame o seu próximo como a si mesmo é uma lei. Ela está em Levíticos, capítulo 19, ela faz parte da Escritura. É porque provavelmente Tiago ele chama a atenção dos seus leitores para uma lei que o Senhor Jesus Cristo tinha nos ensinado a entender e obedecer de uma maneira distinta. Se você voltar para os ensinos de Jesus, Jesus vai dizer o seguinte, quando questionado: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro, esse é o maior. Mas existe um segundo, que é semelhante a esse. Ame o próximo como a si mesmo. E ele diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você perguntasse para um rabi, um mestre dos dias de Jesus, qual é o maior mandamento, ele diria: Shema. Ouve, ó Israel, esse é o grande mandamento. Ama o teu Deus. Esse é o grande mandamento. Mas Jesus relembra que a lei também falava sobre um elemento que estava explícito nos 10 mandamentos, que era o amar ao próximo. Amar a Deus, na primeira parte dos 10 mandamentos nós vemos, amar ao próximo na segunda parte. O princípio estava lá, mas o entendimento nos dias de Jesus não era esse. E Jesus chama a nossa atenção um princípio de amar ao próximo como nós mesmos, como um mandamento semelhante ao amar a Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo está ensinando que aqueles que dizem que amam a Deus de todo o coração, esses indivíduos, por consistência, deveriam amar ao próximo como eles mesmos se amam. Eles deveriam tratar o outro como eles gostariam de ser tratados. Eles deveriam servir como gostariam de ser servidos. Jesus Cristo está colocando no mesmo princípio teológico e ético o amor a Deus e o amor ao próximo. Aliás, esse princípio de Jesus é tão importante que os apóstolos vão usá-lo várias vezes. Paulo vai dizer o seguinte: pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, como é que Paulo resume? Ele se resume nesse aqui: ame o seu próximo como a si mesmo. E ele diz: o amor é o cumprimento da lei. Jesus Cristo ensina a centralidade do outro no credo cristão, onde existe um amor a Deus que não pode ser mexido, mas existe um amor ao outro que não pode ficar para trás. E Paulo vai pegar a segunda parte dos 10 mandamentos, em todas as proibições que estão ali, ele vai dizer: esses princípios eles são cumpridos quando nós amamos.
Porque se você ama de fato o seu irmão, você não adultera. Se você ama de fato o seu irmão, você não mata. Se você ama de fato, você não furta, você não cobiça e assim por diante. Paulo está dizendo, é o amor que vai nos fazer cumprir a lei. João vai dizer, esse é o seu mandamento, falando sobre o mandamento de Jesus, crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. João vai dar uma ênfase diferente, ele vai dizer, Paulo fala, o amor é o cumprimento da lei, mas nós vamos olhar para João e João vai dizer o seguinte, vocês têm que obedecer o mandamento do amor. Existe um lugar para você obedecer, existe uma ordem para que se ame. E esses dois elementos constituem os dois lados de uma mesma moeda. Amar é um ato de obediência e obedecer é um ato de amor. E esse princípio que norteia o ensino de Cristo Jesus, ele aparece em Tiago, em que ele vai chamar essa lei de Cristo Jesus, o seu ensino, de lei do reino. Aqueles que são crentes, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, são convidados a viver um novo reinado, um novo rei, uma nova vida, nesse mundo caído. E nesse reino, onde a lei, os valores e os princípios de Cristo Jesus são fundamentais. Essa lei do reino tem como um foco primário o próprio Deus. E de uma maneira semelhante a essa, em segundo lugar, um ao outro. E quando nós entendemos o ensino de Cristo Jesus dessa maneira, fica claro porque é que tantas vezes as Escrituras nos dizem servir uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros. Porque essa é a vida da comunidade cristã, uma vida de unidade, de mutualidade. Da perspectiva de Tiago, ele vai dizer que nós precisamos aprender a desenvolver uma obediência que promova essa unidade. E à medida que nós lemos o texto que vamos estudar hoje, e à medida que nós observamos o que é que Tiago nos ensina aqui, nós vamos entender que o amor e a obediência eles precisam andar de mãos dadas. Que a obediência e a consistência precisam andar de mãos dadas. E nós vamos descobrir que se a nossa obediência for amorosa e consistente, nós vamos encontrar liberdade. Porque quando nós obedecemos da maneira que convém, quando nós amamos da maneira que convém, quando nós somos consistentes na prática da nossa obediência, nós vamos encontrar uma liberdade de nós mesmos, que nós não somos capazes de encontrar em nenhum outro lugar, senão em Cristo Jesus. Por isso que nessa mensagem nós vamos observar Tiago, capítulo 2, versículos 8 em diante, e nós vamos identificar um princípio por trás desse conceito, nós vamos identificar um problema, mas nós vamos ouvir a proposta de Tiago para a nossa vida cristã. Mas antes de entrarmos nessa mensagem, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa manhã nós podemos livremente abrir a Tua palavra e nós podemos, Senhor, lê-la em diferentes traduções, com diferentes auxílios, com recursos tecnológicos. Senhor, hoje nós temos possibilidades de estar diante da Tua palavra com tantos acréscimos, Senhor, que oferecem para nós entendimento e aprofundamento da Tua palavra, Senhor. Mas hoje, enquanto nós estudamos a Tua palavra e o Teu texto, Senhor, abre o nosso coração, para que as distrações da vida e os muitos recursos sejam somente secundários enquanto nós voltamos os nossos olhos para a Tua palavra. Usa a Tua palavra para transformar o nosso coração. Usa a Tua palavra para quebrar, Senhor, orgulhos que sobrevivem no nosso coração e para nos ajudar a entender que nós podemos viver uma vida plena e livre no Senhor, quando nós entendemos e praticamos a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá, vamos começar com um princípio. O que é que Tiago nos ensina aqui? Vamos voltar para o versículo 8 e nós lemos o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, de acordo com a Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente.
A lei do reino para a qual Tiago se refere é essa lei que nós encontramos em Levíticos, é essa lei que nós encontramos interpretada por Cristo Jesus. Essa é a lei que nós vemos apresentada pelos apóstolos no Novo Testamento, o princípio de amar ao próximo como nós mesmos nos amamos. E a ideia do texto não é tenha um amor elevado de si mesmo e então ame os outros, como normalmente nós ouvimos. Esse aqui não é um texto que fala sobre a sua autoestima ou a falta da sua autoestima. Esse não é um texto que pergunta para você, será que eu me amo o suficiente? Esse é um texto que diz, você se ama. Você pode ter problemas de aceitação, você pode ter um monte de dificuldade na sua vida, mas se tem alguém que você ama mais que tudo nesse mundo é você. Você quer a melhor parte do bolo, você quer o maior sucesso, você quer o maior, tudo de melhor para você. Nós temos esse desejo. E às vezes nós temos esse desejo tão exacerbado dentro de nós, que eventualmente nós nos entristecemos quando a vida nos coloca no nosso lugar. Quando nós não vemos que nós não somos tão importantes para as outras pessoas como nós gostaríamos de ser. Como nós somos tão bonitos como nós gostaríamos que fôssemos, ou tão inteligentes. A verdade é, o princípio apresentado aqui não é como você se sente interiormente. O ponto é, você como eu, nós precisamos amar as pessoas que são chamadas de próximos. Quem é meu próximo? Essa é a pergunta que o fariseu faz. Essa é a pergunta que Jesus escuta. E para tentar responder essa pergunta, ele conta a história de um samaritano. Ele pega o exemplo mais difícil de encontrar para um judeu e ele diz, esse é o seu próximo. E se ele foi capaz de agir de maneira generosa, você tem que fazer o mesmo. Quem é o seu próximo na história de Jesus? É o carente de necessidade, é o carente de auxílio, independente de quem aquela pessoa é. No texto de Tiago, o que ele quer mostrar para nós é que próximo é quem está conosco na comunidade da fé. Ele aplica esse princípio para as divisões da comunidade. Nós precisamos entender, aqueles que caminham conosco em Cristo Jesus, eles pertencem à comunidade da fé. E nós professamos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Nós cremos no mesmo Evangelho, nós temos o mesmo Espírito, nós somos chamados para uma mesma esperança, nós temos um mesmo futuro partilhado. Nós que temos todas essas garantias, nós que temos todos esses benefícios, somos chamados para amar os nossos irmãos que têm os mesmos benefícios que nós. Ah, mas você não conhece o Marquinhos, pastor. De fato, tem gente chata e difícil nesse mundo. Que nem sempre é o caso do Marquinhos. O Marquinhos é só o nosso exemplo fictício, não é uma pessoa em si. Mas, de fato, existem pessoas difíceis na comunidade da fé. Se não existissem pessoas difíceis na comunidade da fé, a gente não precisaria de pastor na igreja, já pensou? Se todo mundo fosse crente como deveria ser, a gente não precisava de presbitério. A gente não precisava de disciplina. A gente não precisaria de correção. Nós precisamos dessas coisas porque nós lutamos com o pecado continuamente. Ele continua aqui e ele manifesta as suas marcas em nós. E nós somos convidados a amar pessoas que têm os piores defeitos escondidos no seu coração, problemas de comportamento, problemas de pensamento, problema de relacionamento, problema de fala. E a triste notícia que nós temos é que nós somos assim também. Nós não somos isentos do pecado. Nós não somos pessoas completamente transformadas. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos terrivelmente pecadores. Nós somos o irmão chato. Nós somos o irmão difícil para alguém. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Você gosta de ser incluído? Gosta de pertencer? Ofereça pertencimento para o outro. Gosta de estar próximo? Ofereça proximidade. Porque se você tem essas necessidades dentro de você e você sente falta dessas coisas, acredite, tem mais gente sofrendo disso também. Precisa de conforto? Ofereça consolo. Precisa de oração? Ofereça oração. Amar ao próximo na prática, ele tem que se transformar em algum tipo de ação. Ele tem que se transformar em algum tipo de atitude que seja palpável. Mas observe a ênfase de Tiago. Se vocês, de fato, obedecerem. Ele não está apresentando
um fundamento assim que é condicional. Ele não diz, olha, nos dias bons. Ele não começa desse modo. Ele não diz quando você estiver bem. Ele não diz quando a sua situação financeira estiver jóia. O princípio do amor ao próximo é uma ordem que precisa ser obedecida. Nós não gostamos de associar obediência e amor, porque obediência, amor por obediência parece um amor forçado, não é verdade? Quem tem 2 filhos em casa sabe exatamente o que isso significa. Agora vai lá e dá um abraço no seu irmão. É sofrimento, é dor. Por quê? Porque amor não pode ser forçado. Amor tem que ser genuíno e espontâneo. O amor verdadeiro é à primeira vista, não é verdade? Foi isso que a gente ouviu nos filmes, e filmes não mentem pra gente. O amor das Escrituras não é esse sentimento cor-de-rosa, piscante, de corações pulsantes. O amor das Escrituras é sacrifício e sofrimento. O amor das Escrituras é definido em Cristo Jesus, que morreu por nós. Esse é o verdadeiro amor. Esse é um amor obediente. Esse é o amor daquele que diz, eu obedeço. Ele veio ser servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse amor é um amor obediente. O amor verdadeiro não é espontâneo, não é sentimental. Ele é um compromisso de caráter. E Jesus Cristo nos ensina esse tipo de amor. E é esse o amor que nós temos que aprender a oferecer. Um amor que ama o outro, não porque é movido por paixões, não porque é carregado por euforia, não porque é movido pelo calor do momento, pela empolgação, mas por um compromisso de estender a mão quando eu acredito que o outro sequer merece. Porque foi assim que Jesus Cristo nos amou. Ele estendeu sua mão quando nós não merecíamos. E quando nós entendemos que o princípio do amor nas Escrituras não é o princípio, não está de acordo com aquilo que nós vemos nos nossos dias, nós entendemos o porquê que a obediência aqui é tão importante. Porque agora existe uma mudança de caráter necessária. Existe um compromisso pessoal de dizer, eu pretendo, ou me disponibilizo, eu quero, eu vou amar o meu irmão como Cristo me ama. E se nós obedecermos à lei do reino desse modo, nós estaremos agindo corretamente. Observe, essa obediência não é a obediência do legalista. O legalista acredita que ele tem uma tarefa, uma lista de tarefas para ser preenchidas e que ele tem que cumprir regras e que desse modo ele vai ganhar o favor de Deus. A obediência das Escrituras é o contrário, é porque nós fomos agraciados por Deus, porque nós recebemos o que nós não merecíamos, é que nós respondemos com gratidão, que nós respondemos com generosidade, que nós respondemos com obediência. A obediência verdadeira da Escritura é uma resposta à graça e não um pré-requisito para ela, e não um modo de ganhar favores de Deus. O legalista acredita que se ele fizer coisas para Deus, ele ganha coisas de Deus. E é por isso que ele vive esse mundaréu de regras, e ele vive esse mundaréu de tentativas de se fazer perfeito para as outras pessoas, mas a obediência é o contrário disso. A obediência é o reconhecimento de que eu sou falho, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Em Cristo Jesus eu tenho graça. Em Cristo Jesus eu tenho amor, em Cristo Jesus eu tenho tudo o que eu preciso para uma vida plena. Nele, então, eu procuro obedecer aquilo que Ele espera de mim. De crescer em maturidade e saber que responder em obediências ao mandamento de Deus é um exemplo de maturidade e não de legalismo. Mas existe um problema desse princípio. Se vocês tratarem os outros com parcialidade, vocês estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Essa é uma frase, um conceito que Tiago vai usar 2 vezes nesse texto. Transgressor da lei. O princípio de transgressão é que existe um limite e eu ultrapasso. Transgressão é saber que existem barreiras e eu quebro. Transgressão é entender que existe uma ordem clara que foi dada e eu vou além da ordem que foi dada, ultrapassando os limites,
O nome disso é transgressão, desobediência. E Tiago está dizendo que a parcialidade, tratar pessoas com parcialidade, favorecer pessoas, escolher melhores, definir relacionamentos, esse tipo de parcialidade que ele nos ensina, ele está dizendo, isso é uma violação do amor. A regra ou o princípio da lei real de amar ao próximo diz que a parcialidade é uma transgressão dessa lei, é uma violação dessa lei. E ele vai dizer, nós estaremos assim cometendo pecado. Quando nós não agimos de acordo com o princípio estabelecido, nós estamos confrontando o caráter de Deus e nós estamos desobedecendo os seus mandamentos. Nós somos transgressores. Quando nós preferimos, separamos e dividimos a comunidade, nós não estamos amando os nossos irmãos como deveríamos. E é pesada a frase que ele diz, nós seremos condenados. Ele não diz vocês já estão condenados, ele não diz vocês estão sendo processados, ele diz em algum momento no futuro, nós vamos prestar contas diante de Deus. E nós seremos julgados pelos critérios dessa lei. Paulo disse, o amor, ele vai ser o cumprimento de toda a lei. Jesus Cristo diz, desses 2 mandamentos principais dependem toda a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento em 2 versículos. Ama a Deus e ama ao próximo. Essa é a ética cristã definida em 2 frases. Se nós tratamos os nossos irmãos com parcialidade, nós estamos descumprindo essa lei, cometendo pecado, e nós seremos condenados. Um dia, nós prestaremos contas diante do nosso Senhor. Agora pare por um momento e pense, como que na sua vida você tem feito diferença entre os irmãos? Onde estão os teus limites que você impõe aos outros? Ou onde estão os teus princípios que te fazem dividir o corpo de Cristo? Que fazem que você trate outras pessoas de maneira parcial, oferecendo crédito para um, descrédito para outro. Porque se isso existe no teu coração, Tiago está dizendo o seguinte, o nome desse problema é pecado. E esse pecado nos fará condenáveis. Ser condenável diante de Cristo Jesus, baseado nesses princípios, não é uma questão de ir para um inferno, de maneira nenhuma. A salvação que nós ganhamos em Cristo Jesus é uma salvação eterna. Mas isso não nos isenta de prestação de contas diante do nosso Senhor. Nós vamos prestar contas diante do nosso Senhor. A condenação aqui não tem a ver com a perda dos acessos, dos benefícios da graça. Tem a ver com vergonha por não ter sido fiel. Tem a ver com estar diante do nosso Senhor e dizer, eu fui convidado para viver uma vida de graça. Eu fracassei. É por isso que nós precisamos entender esse princípio que Tiago nos ensina. O princípio que ele nos ensina aqui é que a obediência verdadeira ela vai manifestar amor. Porque a obediência verdadeira, nós entendemos, não é aquela forçada, não é a obediência de alguém que precisa provar alguma coisa para alguém, é a obediência de quem responde à graça. E aquele que obedece nos termos da graça, no seio da comunidade, ele manifesta amor para o próximo. Nós temos a ordem, nós vamos amar, devemos amar. Mas uma vida madura, que entende a graça, que entende a salvação, ele responde com obediência por gratidão. E essa obediência inclui manifestar amor para outras pessoas nos termos de Cristo Jesus. Mas Tiago ele não vai deixar a gente escapar muito fácil desse dilema, porque a gente já está olhando para esse esquema aqui e falando, cara, isso aqui está difícil. Já tem muita coisa aqui, já vamos parar aqui, vamos fazer uma reunião de oração e intercessão. A gente já precisa de uma ajuda específica aqui. Mas Tiago ele vai querer apertar um pouquinho mais as nossas convicções e o nosso coração. Ele vai mostrar que existe um probleminha aqui. E esse problema que ele pretende apresentar é o problema do qual nós somos mais frequentemente condenáveis. Ele vai dizer o seguinte,
Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, ele se torna culpado de quebrá-la inteiramente. Esse princípio apresentado por Tiago, ele não é muito legal, nós não achamos isso muito correto. Nós achamos que aquele que rouba deveria ser condenado pelo roubo. E se nós pegarmos alguém roubando, nós vamos processá-lo como um ladrão e vamos condená-lo como quem rouba. Faz sentido. Injusto seria pegar o ladrão que foi pego roubando e fazê-lo pagar pelos pecados da corrupção, da imoralidade, do adultério, e colocar todo esse peso judicial em cima daquele homem que roubou somente uma galinha. O nome disso é uma justiça ruim. Nós diríamos que isso não é correto, isso não parece justo. Não parece justo ser culpado pelo todo quando eu só quebrei a parte. É porque nós pensamos nos termos de direitos criminais dos nossos dias. Nós pensamos nos termos da justiça da nossa lei. Mas a lei das Escrituras apresentada no Antigo Testamento, ela é fundamentada no caráter de Deus. E a violação do caráter de Deus, independente de onde você venha, é a violação de um caráter eternamente santo. Quando eu minto, eu violo a lei de Deus. Mas eu não violo somente a lei de Deus. Eu violo o princípio que sustenta a lei de Deus, que é o seu caráter. E quando nós entendemos que a violação afeta o caráter de Deus, não importa se você é um assassino ou um mentiroso, na violação do caráter de Deus nós somos condenáveis diante dele. O que Tiago nos ensina ainda é que existe uma unidade nessa lei. A lei de Deus ela não é dividida em etapas, em tipos, em formas, existe uma unidade da lei. Que se afetada em uma parte, afeta o todo, e afeta o todo porque é o caráter de Deus que está estampado ali, é o caráter de Deus que é o fundamento daquelas leis. E ele vai apresentar um problemaço para nós aqui, porque agora nós não estamos só falando das questões de amar ao próximo, ele está indo além, ele está dizendo, olha, não adianta você ser bonitinho no tratado com as pessoas e ser mentiroso, porque nós somos condenáveis do mesmo modo. Não adianta ser parcialmente bonzinho, publicamente bonzinho, não adianta ser socialmente aceitável, porque se nós falharmos em um, nós quebramos tudo. Olha como ele explica. Porque aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, você se torna um transgressor da lei. Observe que o modo como Tiago está apresentando o conceito, ele está associando dois mandamentos terríveis. Ele diz, adultério é uma coisa terrível, assassinato é uma coisa terrível. Ele está dizendo, mas mesmo que você não tenha sido adúltero, mas seja um assassino, você é condenável pelos dois. Você diz, está tranquilo, porque eu não sou nem um, nem um outro. Eu espero que não tenhamos nenhum assassino presente aqui. Pelo menos é assim que a gente espera. Mas o que essa lei do assassinato tem a ver aqui? Por que ele usa essa lei aqui? A impressão que eu tenho é que o assassinato ao qual ele se refere é a falta do amor. Quando nós deixamos de amar como Cristo nos ensina, nós matamos como a lei proíbe. E esse princípio de usar as Escrituras, Tiago aprendeu com seu irmão Jesus Cristo. Que Jesus Cristo disse o seguinte, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo que quem se irá contra o seu irmão já está sujeito. O entendimento de assassinato de Cristo Jesus é um pouco diferente do modo como nós pensamos. Nós pensamos em uma faca no pescoço de alguém, um tiro. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, muito antes de qualquer uma dessas coisas, a ira é uma violação do mandamento do assassinato. Parece que essa é a direção que Tiago está andando. Parece que é desse modo que ele interpreta o amor ao próximo. Ele diz, quando nós não amamos, quando nós não somos obedientes, nós manifestamos ira, nós assassinamos. Essa é a intensidade da lei. Essa é a intensidade da ética de Cristo Jesus. Essa é a intensidade do ensino.
de Tiago, que nós não podemos tomar as Escrituras de maneira parcial. Nós não podemos escolher as partes que nós gostamos. Nós não podemos dizer que nós preferimos essa parte e seguimos somente isso. Nós temos uma Escritura a prestar contas, nós temos os ensinamentos de Cristo Jesus e nós temos princípios que regem as nossas vidas. E nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor de uma maneira completa e não parcial. Tiago usa a parcialidade daquela igreja contra os seus irmãos para atacar a parcialidade com que aqueles irmãos estavam usando as Escrituras. Eles tinham um mecanismo muito parecido com o nosso. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não mato, eu não roubo. Jesus Cristo está dizendo, você mata. Quando você ira, quando você odeia, você mata. Tiago está dizendo, quando você deixa de manifestar amor, você assassina. Cristianismo é para gente grande. Cristianismo é para quem quer crescer no Senhor. Cristianismo não é um conjunto de valores que nós ensinamos às crianças para que elas sejam felizes. Cristianismo é um compromisso de identidade com o Cristo que morre. Um compromisso de morrer com Cristo Jesus. E é um compromisso de seguir os seus valores e os seus ensinamentos e obedecê-los até a morte. É por isso que Tiago mais uma vez vai falar. Porque aquele que diz não adultera também diz não matarás, e se você não comete adultério, mas comete assassinato, o que você se torna? Transgressor da lei como um todo. O conceito de transgressão aparece novamente. É o princípio de mais uma vez, ultrapassar limites. E o que Tiago nos ensina nesse momento é que a obediência verdadeira, ela manifesta a consistência. Aquela obediência que é resposta à graça, ela não pode ser seletiva, ela tem que ser consistente. Nós precisamos de um tipo de obediência que não é parcial, que não é momentânea, que não é ocasional, mas é uma obediência que de fato tem consistência. E a obediência consistente que ele nos ensina aqui não é somente a do amor, não é somente a do adultério, mas é aquela obediência que responde ao Senhor dizendo, eu pretendo cumprir esses princípios, esses valores. Que a obediência ensinada é uma obediência agora consistente àquilo que tudo que o nosso Senhor nos ensina. E é baseado nisso então que ele nos oferece uma proposta. A proposta de Tiago então é dizer, existe um princípio da obediência. Existe um problema, não pode ser uma obediência parcial. Então, como que tem que ser, Tiago? Qual que é a sua resposta? Ele diz, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei. Falar e agir. É amar de palavras e ação. É um compromisso de caráter, não é um compromisso de fala. Não é um compromisso público, no que eu digo. É um compromisso de comportamento. Falar de acordo com a verdade e agir de acordo com a verdade. Mas com o nobre entendimento de que nós um dia prestaremos contas para o nosso Senhor. Nós seremos julgados pela lei. Aliás, ele diz o seguinte, porque será exercido sem misericórdia para aquele que não foi misericordioso. O princípio de Tiago agora é expandido e está dizendo, se nós estamos faltando com misericórdia, se nós não estamos amando os nossos irmãos, nós seremos julgados por aquele que conhece os nossos corações e por aquele que conhece as nossas ações, por aquele que sabe o que nós falamos, sabe como que nós agimos. Ele diz, não haverá misericórdia para quem falha com misericórdia. Se nós estamos deixando de amar, se nós estamos deixando de estender a mão, se nós falhamos em apresentar misericórdia, o Senhor não será misericordioso conosco o dia que nós prestarmos contas diante dele. Quando nós seguramos a mão da misericórdia, como nós deixamos de amar, nós estamos construindo para nós uma situação de prestação de contas vergonhosa e de sofrimento diante do nosso Senhor.
o nosso Senhor vai tratar a nossa vida como nós estamos tratando as outras pessoas. E se nós estamos sendo faltosos na misericórdia, o Senhor será duramente ausente de misericórdia conosco. O juízo será sem misericórdia para quem não for misericordioso. Mas existe um elemento nesse texto. Existe um elemento nesse texto que, se passado com muita velocidade, se no meio de todas as duras exortações do apóstolo nós não prestarmos atenção, nós vamos perder de vista qual é de fato a proposta. Existe uma exortação dura, existe um convite a uma vida vivida de acordo com a Escritura e de acordo com a lei. Existe uma exortação para dizer, olha, esse caminho da desobediência é um caminho ruim. Mas ele diz o seguinte, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei que promove liberdade. Esse detalhe não pode passar em branco. A lei que nós encontramos, essa lei que é a lei do reino, essa lei que é a lei real, ela oferece o quê? Liberdade. E nós não estamos acostumados, mais uma vez, com a ideia de obediência promovendo liberdade. Nós acreditamos que a liberdade é a ausência das regras. Você quer ser livre quando você é criança, você quer ser livre das orientações dos seus pais. Quando você é adolescente, você quer ser livre para fazer o que quiser. Quando você é jovem, você quer ser livre para ter o seu futuro. Quando você é adulto, você quer ter liberdade para fazer as viagens que você quiser. Você não quer limites. Ninguém quer limites. Na verdade, a ideia é que liberdade é a ausência de limites. A Escritura diz exatamente o oposto. A Escritura diz exatamente o oposto. A verdadeira liberdade está dentro dos limites estabelecidos por Deus. A criança é liberta dos perigos quando ela obedece o pai. Quando o pai diz, não põe o dedo na tomada, aquilo não é cercear a liberdade, aquilo é tolice, é tentar privar a tolice da criança. O adolescente ele não é livre quando ele está ausente das suas regras, mas quando a lei dos seus pais ou os princípios do Senhor colocam limites para que ele seja livre dos seus desejos e não tome decisões burras. O jovem que quer liberdade para conquistar a vida e quer todas as coisas, ele precisa dos parâmetros de Deus para não ser o quê? Escravo das suas próprias decisões, escravos dos seus próprios fracassos. Ele precisa de leis, regras e princípios, porque é ali que existe verdadeira liberdade. Nós precisamos de limites. A pior coisa que pode acontecer para nós é a remoção de todos os limites, porque quando nos tiram todos os limites, nós somos escravos de nós mesmos, do nosso coração, do nosso desejo, dos nossos pensamentos. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, reconhecendo a sua graça, salvação, e nós respondemos com obediência verdadeira, nós somos libertos de nós mesmos. Nós somos libertos da transgressão. Nós somos libertos de um julgamento pesado. Nós somos libertos da vergonha diante do nosso Senhor quando nós prestarmos conta diante dele. A lei promove liberdade. A lei oferecida por Cristo Jesus oferece liberdade. Paulo ensina isso de uma maneira muito bonita em Gálatas. Ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, liberdade não é libertinagem. Não adianta tentar misturar essas coisas. Ele diz, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade cristã é encontrada no serviço amoroso. E ele usa qual versículo? Ame o teu próximo como a si mesmo. É o mesmo versículo, é o mesmo princípio. Porque esse verso nos permite viver serviço amoroso. E o nome disso é liberdade. Essa é a liberdade para a qual nós fomos chamados. Na obediência, ela experimenta a verdadeira liberdade. Uma obediência amorosa e constante, ela liberta o nosso coração. Ela liberta as amarras do pecado, das separações que nós criamos, dos problemas de divisão da comunidade. Quando nós obedecemos o nosso Senhor,
em resposta à graça em Cristo Jesus, nós encontramos a possibilidade de viver de acordo com os valores do reino. É por isso que nós olhamos para esses princípios. Primeiro, uma obediência que manifesta amor, uma obediência que manifesta consistência, uma obediência que experimenta liberdade, como princípios de uma obediência que promove a unidade que nós precisamos. Quando nós amamos os nossos irmãos como nós nos amamos, quando nós fizermos isso de maneira consistente, nós vamos experimentar liberdade e, como resultado, nossa igreja vai ser unificada pelo amor de Cristo Jesus. Esses princípios apresentados por Tiago, eles são muito importantes para nós. Nós não podemos perdê-los de vista. Em outras palavras, depende de nós a obediência a Deus para que essa igreja desfrute de verdadeira unidade. E quando eu digo depende de nós, eu não quero dizer que o fundamento está nas nossas mãos. O fundamento é a graça. O fundamento é Cristo Jesus. Mas a resposta está nas nossas mãos. Mas Tiago é duro, não é? Ele é confrontador. Mas ele termina esse versículo de uma maneira tão bonita. Ele diz o seguinte: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que eu entendo aqui? Que ele sabe que nós vamos falhar. Eu entendo que ele sabe que nós vamos ser faltosos. E ele volta os olhos para Deus e diz: a misericórdia dele vai triunfar até mesmo sobre o juízo dele. Tiago, ele alerta com postura dura, ele confronta o nosso coração, ele estabelece princípios, mas no fim, ele exalta a graça e relembra que nosso Deus é um Deus misericordioso e que com todos os nossos erros e com todas as nossas falhas, ele é capaz de ser mais misericordioso e de manifestar misericórdia triunfante sobre o juízo. Em outras palavras, o princípio de prestação de contas é genuíno, mas o medo, não. Nós não tememos prestar contas diante do nosso Senhor, porque o nosso Senhor que nos redimiu e que nos comprou é um Deus amoroso e misericordioso. O princípio do amor e da obediência, de uma obediência constante, que liberta, é verdadeiro. Mas quando nós viemos a fracassar, que não seja um medo que invada o nosso coração, mas a lembrança e a consciência de que o nosso Deus é misericordioso e que Ele está pronto para nos corrigir e que Ele está pronto a andar conosco enquanto nós somos tratados por Ele. É por isso que nós temos alegria nas provações. Que nós sabemos que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus anda conosco e que o nosso Deus tromba no nosso coração rebelde. Ele quebra o nosso orgulho, Ele quebra tudo aquilo que divide a comunidade, para que a gente possa experimentar uma vida plena diante dEle, uma obediência amorosa, consistente e que experimenta a liberdade. Vamos orar?